Pronto, vamos lá. Esse projeto, ele tá com a arquitetura MVC. Nele a gente não utilizou a questão do service, então o repository está fazendo comunicação direta com o nosso controls. Isso é algo não tão bom. E ele está implementando a questão do Spring Security. Aqui tem alguns erros no Spring Security, quando ele vai dar um new no uso, ele acaba não setando as autorizações visíveis para a role. Isso aqui tem que ser refeito. Não vou refazer agora porque não dá tempo. Eu vou explicar lá na frente onde que ele não vai conseguir identificar. Quando inclusive tem um debug aqui que está acontecendo. Tudo bem, depois eu mostro. Aqui. Como eu tinha falado, o repository comunica direto com o control. Então, é dessa forma que a gente está utilizando. A gente está colocando ele no construtor e no construtor, o construtor consegue chamar ele lá. Inclusive, auto-ride. Faltou um auto-ride aqui, mas ele já identificou que era do Spring e já identificou que o control é do Spring e já conseguiu colocar um auto-ride sem necessidade dessa declaração, mas eu coloquei ele para reforçar. Beleza. A gente tem alguns métodos que são pertencentes ao administrador. Eu vou começar com o primeiro, que é o listar professor. No listar professor aqui, a gente tem aqui, primeiro, é o request mapping, que está deixando visível para o nosso front a lista de professores. Se eu abrir aqui essa janela, não sei se dá para ver na gravação, inclusive eu não testei isso, mas se não der, imagina que eu tenho um navegador e que eu coloco localhost 8080 barra professor. Se tiver, você está vendo isso, não vai estar fazendo sentido, mas tudo bem. E abaixo eu tenho um cara chamado pré-authorization. O que ele faz? É uma pré-autorização, ou seja, ele só vai deixar o cara acessar se ele possuir uma role admin. Então, por isso que tem isso aqui, has role admin. Eu não testei assim, provavelmente eu não testei sim. Mas de todo modo não estava funcionando isso aqui. Eu acredito que foi a forma como vocês setaram o new usuário lá. Talvez precise de mais coisas. Só não peguei agora para fazer isso. Mas deixa eu buildar o projeto de novo aqui para verificar se somente admin ele vai identificar. Não vai funcionar não. De todo modo não vai funcionar porque eu testei antes com outros valores. Então ele não deveria nem estar entrando aqui. Como pré-authorization ele deveria estar bloqueando essa rota. Mas tudo bem. O padrão que vocês estão utilizando nesse projeto é o seguinte, eu não estou com o Putmin aberto aqui, mas é o seguinte, toda requisição que você faz para uma URL, no final de tudo ele vai te direcionar para outra URL. Essa outra URL aqui, ela é a URL real do projeto, ou seja, é onde está. Por exemplo, aqui, ele sempre mapear para template, aí você vem admin, como você pode ver aqui, admin, aí você vai vir aqui e tem a lista de professor. Então por isso que ele consegue mapear. Entendeu? Tá, beleza. Vitor, tem alguns casos que você colocou, por exemplo, o redirect para o listar professor. Por quê? Bem aqui, ó. Acho que aqui tem. Aqui, ó, redirect 2 pontos, tá. Porque essa parte aqui ele já está mapeada, daí ele pede para mim utilizar daqui já está mapeado, entendeu? Bem, pelo que entendi, era dessa maneira. Eu sei que quando você já mapeia uma vez, você já precisa utilizar o redirect e não mapear novamente, porque dá uma duplicidade. Se eu não me engano, era isso. Bom, outra questão aqui que a gente pode estar notando é o seguinte, é o repositório. Toda entidade ele deveria ter um repositório para ele. Vitor, mas o seu repositório é uma interface e não está implementando nenhum método novo em si. Claro que não está, porque eu não precisei de nenhuma query personalizada nesse projeto aqui. Só foi find all e find by ID, excluir, salve. Então eu não tive nenhuma query personalizada para fazer.
mas é necessário que tenha um repository para cada entidade. Beleza, outra coisa interessante é a gente utilizar o model atributo da onde vem esse model aqui. Esse model aqui ele é injetado pelo TimeLeaf. O TimeLeaf, quando vai chamar esse cara aqui listar professor, ele injeta o model. Daí tem como você fazer a comunicação entre a view e o model. Por isso que eu coloco model.add atributo. Para adicionar um novo atributo para que a view consiga enxergar. E dessa maneira eu consigo fazer a listagem de professores. Nesse caso aqui. Aí aqui o primeiro parâmetro é como eu devo chamar isso no front. E o segundo parâmetro é que o objeto vai ser transferido para o front. E ao final aqui ele vai me retornar uma página HTML inteira. Ou seja, ele não retorna um JSON. Isso aqui é um caso ruim. Mas fique sabendo, ele retorna uma página inteira. Cara, que sono. Depois do listar, eu tenho que cadastrar professor. No cadastrar professor, eu preciso adicionar dois atributos. Por quê? Porque para cadastrar um professor, se você entrar aqui, que bosta isso aqui. O que acontece? Quando eu clico nesse cara cadastrar professor, ele vai me mandar para o front, onde eu vou ter o formulário e vou cadastrar um professor. Ele não vai literalmente salvar um professor. Isso é outro método que vai fazer. Então, deixa eu te mostrar por que eu preciso desses caras aqui no front, tanto a área de conhecimento quanto a disponibilidade. Porque no módulo aqui, se você olhar, o professor, ele tem alguns atributos, como área de conhecimento e disponibilidade. Esse processo de orientação aqui, eu acredito que é um atributo que seja adicionado, seja atualizado depois, então eu não coloquei ele. Pela lógica do negócio, me pareceu ser. Após seu cadastro, não ao cadastrar. E ele retorna sempre uma página inteira HTML. Bom, já vou pegar o gancho e vou explicar o editar. Pra não perder tempo, porque é a mesma linha de raciocínio. No editar, a única diferença que tem é porque eu preciso receber um ID. E com esse ID, eu vou dar um find by ID. Daí eu consigo pegar. Esse OS throws aqui que eu coloquei é o seguinte. Se ele não encontrar um ID, ele já vem dando um OS throws. Daí eu já lanço uma exceção, que não foi possível encontrar esse professor. Por isso do OS aqui, OWORLD. Aí, se eu conseguir encontrar o professor, eu adiciono alguns atributos que são necessários para o cadastramento do professor. Aí, pegando agora gancho no salvar professor, que salvar professor é onde eu literalmente vou salvar o objeto professor. Nele, o primeiro tem a validação, ou seja, ele valida se os atributos aqui estão de acordo com o que foi passado lá no model, ou seja, se o campo nome que está com a anotação not null não esteja nulo, daí ele valida isso. E aqui eu tenho um by de result para poder... Cara, pera. Era para poder lidar com os erros, se eu não me engano. Isso. Aqui mesmo, para poder lidar com os erros. E eu tenho um módulo também, novamente para fazer uma atribuição. Aqui, ou seja, daqui eu estou atribuindo professores, que aqui é uma lista, já foi atualizada. Eu estou redirecionando de novo por itar. Aí por isso que eu utilizo o redirect. Beleza. Seguindo essa linha, a gente vai ter o excluir. No excluir, ele é mais simples ainda. O que eu preciso garantir é que não tem nenhuma constante violada. É a única exceção que eu preciso lançar. Então, eu deleto pelo ID, ou seja, do front eu trago o ID e dou um delete by ID. Esses são métodos que são default do JPA, lá na camada de repositório. Se eu clicar aqui com Ctrl e abrir, você vai ver que ele está dentro de um CRUD de repositório, viu? Então ele é um cara genérico, por isso que eu não precisei
criar ele lá na interface do repositório, só vou frisar. E eu atualizo a lista após fazer isso, né? Mas se der algum erro, quando dá erro de, por exemplo, eu não posso remover um professor. Lá no documento ele fala uma coisa desse tipo, inclusive. Só um momento, deixa eu catar aqui. Hoje acho. Nossa, que tem ruim. Aqui, isso que aqui vai falar. Ó. Ele não pode excluir um professor caso tenha vínculo com aluno ou matéria. Para não ficar indo no banco validar se tem vínculo ou não, eu simplesmente tento excluir. Se ele der erro, eu falo, não posso excluir, porque tem vínculo. Daí ele vai lançar esse constraint violation exception, que é, ou seja, uma constante que foi violada. Daí eu consigo tratar. E como eu tratei, eu adicionando um novo atributo chamado erro ao excluir. Daí é só eu apresentar esse erro na tela quando o atributo for diferente de nulo. E bom, é isso. Esse foi o projeto do professor, que eu acredito que é o mais completo que eu tenho aqui no momento. O restante é a cara pintada do professor. Se tu olhar o listar aluno, é a mesma coisa, o que muda é o plural ser alunos e o atributo ser alunos, e o atributo ser aluno e tudo mais. Então são qualquer um de um de outro. Aqui, esses métodos. No modo eu quase não mexi, porque a lógica é de vocês, o diagrama também, então eu deixei. E somente isso. Valeu, guys.